Formas de integração e o MoveMe. A gente tem algumas formas de fazer a integração com a plataforma acontecer. A mais clássica, ou a primeira que a gente lançou já desde o início da plataforma, é uma integração via arquivos, né? São arquivos lá na estrutura CSV, lá separados por ponto e vírgula. Cada arquivo tem uma estrutura que fala sobre, né, pessoas, sobre locais, sobre as estruturas que a gente tem dentro da plataforma como padrão. Tá? Esses arquivos eles podem ser carregados via o MoveMe Center ou através de FTP. Tá? Então, esse é um jeito padrão que está lá, é uma das formas que tem, é um funcionamento que a gente chama baseado em lote. Então, eu tenho um lote, um conjunto de informações e faço de tempos em tempos cargas, né, para o YouMoveMe e também consigo coletar essas informações da plataforma para poder levar para outros sistemas ou poder abrir em planilhas e assim vai. Então, essa é uma das formas que a gente tem aí de trabalhar. Depois, a outra forma que a gente tem são através das APIs. Então, a gente tem um funcionamento da API tanto no modo transacional, ou seja, a gente faz uma requisição para a API para atualizar uma informação específica, então, atualizar uma informação de um local, atualizar a informação de uma pessoa, né? Atualizar a informação de um item. Então, tem formas de a gente poder fazer isso de uma forma mais transacional. Então, aconteceu alguma coisa em algum sistema, eu vou lá e reflito isso dentro da plataforma. Uma visão em lote, quero atualizar um conjunto de informações ao mesmo tempo. Nós temos uma limitação aí de até 50 objetos por cada requisição. Isso ajuda, se você sabe que tem, eu tenho 10 coisas que eu tenho que atualizar, isso tem muito a ver com o jeito que é implementado, né, esse processo de trabalho. Né? No fato, você vai gastar já uma requisição para a plataforma, você pode usar um conjunto de dados e mandar para que essa operação seja feita de uma vez só, né? Uma inclusão, uma atualização, enfim, alguma coisa nesse formato. E aqui nós temos duas questões que são importantes de trazer aqui. A primeira é esse limite, quando você vai usar a operação de lote, e também os limites de requisições por segundo ao mesmo tempo, né? Então, se você está fazendo uma integração via API, a gente poder considerar que no máximo 4 requisições por segundo podem acontecer. Se você estiver tentando fazer mais do que isso, você vai receber erros da plataforma, tá? E existe também uma questão de concorrência ou acessos e tal, então você tem que orquestrar o que você vai estar fazendo, porque dependendo do que você quer fazer, existe uma dependência de informações. Se você está construindo essa integração, você tem que estar organizando esse movimento para fazer. Então, as APIs, a gente vai ter um módulo específico sobre APIs, aqui mais para situar um pouco dessas opções aqui. E uma questão também relevante é a questão dos callbacks. Então, a gente quando cria uma tarefa, por exemplo, a gente pode ter uma estrutura de poder dizer, olha, quando essa tarefa retornar de campo, avisa essa URL aqui para mim. Então, a gente tem a chance de fazer com que o YouMoveMe avise um sistema de que algo aconteceu. É cada vez mais comum os sistemas aí terem essa estrutura de callback, porque, não sendo assim, muitas vezes a gente tem que ficar consultando os sistemas de tempos em tempos para poder buscar informações e trabalhar. Um pouco daquele conceito de webhooks, né? Isso, Daniel? Exatamente. Então você constrói um webhook e o YouMoveMe chama essa informação para você e a partir dali acontece. A gente vai ter um módulo específico sobre isso, então aqui a gente não vai entrar em tanto detalhe. E aí vem uma questão. Arquivo CSV, ele tem tanto a parte de importação e a parte de exportação de dados. API, a mesma coisa. Eu tenho requisições para recuperar informações, né, os GETs, e eu tenho também requisições para poder inserir informações, atualizar informações, então fazendo lá os posts, por exemplo. Tá? Generalizando aqui, né, atualizações de uma API para não entrar nos verbos aqui todos e tal. Mesma coisa dos callbacks, então tem essas requisições acontecendo, enfim, os avisos, né, os eventos que vão sendo gerados. E aqui, nesse treinamento, a gente vai estar falando sobre o DBView. E como o próprio nome dele já dá a letra, né, ele é view.
Então, ele é uma forma de integração só de visualização. Muitas vezes os clientes eles entram, pô, mas eu queria atualizar uma informação. Não. O DBView ele é uma integração útil para quando você quer consultar informações do YouMove e no seu dia a dia. Aqui tem um lance, né, Fábio e Marcelo? Tem muita conexão aqui com o que é comum para a empresa. Muitas empresas acabam tendo esse hábito da integração via banco de dados. Então, vocês devem conhecer empresas, eu trabalhei com empresas que, não, aqui tudo é via requisição de API, né? Acho que a Amazon, por exemplo, tem esse conceito, assim, tudo tem que ser uma API, não existe integração de outro jeito. Eu já trabalhei com empresas onde, cara, é tudo banco de dados, a gente organiza estruturas aqui de acessos, de leitura, de escrita, mas os sistemas se conversam dentro dessa estrutura de banco de dados, porque aquilo ali é um processo comum para todo mundo que está dentro da estrutura de tecnologia das empresas. Para essas empresas, o DBView acaba sendo bastante relevante, porque ele acaba virando mais um conjunto de dados à disposição dessas empresas, né? E a gente pode comentar também, Daniel, que essas formas de integração, né, via API REST, por exemplo, XML, que é o caso da nossa API, ou conversa entre bancos de dados diretamente, né, elas são padrões de mercado, digamos assim, né, elas são formas comuns que desenvolvedores usam para fazer integrações. Então, aqui a gente entra num terreno que, dependendo da necessidade de uma empresa, de uma integração, ela pode escolher qual é a forma que melhor se adapta àquilo que ela precisa, né? A forma de integração dela. Muito bem, é isso aí. São as opções. A questão aqui, o lance é a flexibilidade, né? A gente quer deixar apto para que as pessoas tomem essa decisão. E aí, de novo, a nossa equipe, lá do atendimento, quando você está montando um projeto junto com o escritório de projetos, tragam esses pensos, né, as dificuldades, as estruturas que vocês têm, porque isso também ajuda a galera a direcionar para a melhor solução, né? Então é importante conhecer as restrições que vocês possuem, isso ajuda a gente a estruturar o que está rolando, tá bom?